E se, de repente, tudo o que você ama fosse tirado de você? Seus filhos, sua casa destruída, sua riqueza saqueada ou reduzida a cinzas, sua saúde quebrada. E se, ao buscar consolo, aqueles que deveriam te apoiar apenas o culpassem? E se diante de tudo isso, o próprio Deus permanecesse em silêncio? Você ainda confiaria nele? Na terra de Uz, existiu um homem chamado Jó. Jó era íntegro e justo, um homem que temia a Deus e rejeitava o mal. Era rico e respeitado, pai de 7 filhos e 3 filhas, dono de milhares de animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de numerosos servos. Seu nome era conhecido em todo o Oriente. Ele era considerado o maior entre os homens daquela região. Um dia os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás estava entre eles. "De onde vens?" perguntou o Senhor. "De perambular pela terra e passear por ela", respondeu o acusador. Então Deus disse: "Reparas-te em meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal." Mas Satanás retrucou com desprezo: "E será que Jó não tem motivos para temer a Deus? Você o cercou com proteção e o abençoa em tudo, mas tira tudo o que ele possui, e ele te amaldiçoará em sua face." O Senhor respondeu: "Pois bem, tudo o que ele tem está em seu poder. Apenas não toque em sua vida." Em um dia comum, enquanto Jó estava em casa, mensageiros chegaram um após o outro trazendo notícias terríveis. O primeiro disse, ofegante: "Os sabeus atacaram! Levaram os bois e os jumentos e mataram os servos! Só eu escapei para te contar!" Antes que terminasse de falar, outro entrou correndo. "Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos! Só eu escapei para te contar!" Logo em seguida, um terceiro apareceu. "Os caldeus fizeram 3 bandos e atacaram os camelos. Mataram os servos. Só eu escapei para te contar." E enquanto ainda falava, um quarto mensageiro chegou em desespero. "Seus filhos e filhas estavam festejando da casa do mais velho, quando um vento impetuoso veio do deserto, atingiu a casa e ela desabou sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar." Em um instante, o mundo de Jó foi devastado. Sua riqueza destruída, seu lar despedaçado e perdeu seus amados filhos. Jó então se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto e raspou a cabeça como sinal de dor. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele caiu por terra em adoração, dizendo: "No saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou e nem acusou a Deus por qualquer injustiça. Algum tempo depois, Satanás apareceu outra vez diante de Deus. Assim como antes, Deus iniciou a conversa com Satanás. "De onde vens?" E Satanás respondeu da mesma forma: "De perambular pela terra e passear por ela." Então o Senhor disse a Satanás: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, que teme a Deus e evita o mal. E ele ainda mantém sua integridade, apesar de você ter me incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo." Mas Satanás não estava satisfeito. Ele respondeu com um desafio frio e cínico: "Pele por pele,
e o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, estenda a sua mão e atinja a sua carne e os seus ossos. E ele certamente o amaldiçoará em sua face. Deus disse: muito bem, ele está em suas mãos, apenas preserve-lhe a vida. E assim Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás atacou Jó com uma provação que ele nunca havia conhecido. Feridas dolorosas, úlceras inflamadas que surgiram por todo o seu corpo, do alto da cabeça até as solas dos pés. Cada centímetro da carne de Jó clamava de agonia. Sua pele formigava e rachava. Pus escorria de feridas abertas. Ele mal podia se mover sem dor. Já sem filhos, sem sua riqueza e agora sem sua saúde, Jó era irreconhecível. Vagou até a beira da cidade, até o lugar onde se jogavam as cinzas. Ali, sentou-se sozinho e humilhado. Tomou um caco de cerâmica e com mãos trêmulas raspou suas feridas, tentando encontrar algum alívio. Sua esposa, a única que restou, olhou-o com olhos vazios de dor e disse: ainda preserva sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra! Mas Jó voltou-se para ela, não com raiva, mas com tristeza e fé firme. Você fala como qualquer mulher insensata fala, disse ele. Aceitaremos o bem de Deus, e não também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando seus 3 amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Sussita, e Zofar, o Naamita, ouviram sobre a grande calamidade que o havia atingido, deixaram suas casas e foram com um único propósito: chorar com ele e consolá-lo. Eles conheciam Jó como um homem de força e sabedoria, respeitado, abençoado e nobre. Mas quando se aproximaram e o viram de longe, ficaram abalados. Não reconheceram o homem sentado sobre as cinzas, coberto de feridas e raspando-se com um caco de barro. Eram prantos altos, cada um rasgou sua capa e espalhou pó sobre a cabeça em direção ao céu. Um gesto de profundo pesar e luto, sinal de que entravam na dor de Jó. E então fizeram algo notável. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse palavra, apenas silêncio, porque viram que sua dor era imensa. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Maldito seja o dia em que eu nasci, que aquele dia se apague, a noite que disse: um homem é concebido. Para Jó, até o momento de seu nascimento, parecia um erro, uma porta que não deveria ter se aberto. Ele imaginou um mundo onde nunca tivera nascido, onde a dor não o encontrasse. Por que não morria ao nascer? Por que não morria assim que saí do ventre? Se assim tivesse sido, estaria em paz. Ele apenas queria que tudo parasse. Os amigos de Jó tinham ouvido o suficiente. Certamente pensaram: tal sofrimento só poderia significar uma coisa. Elifaz começou: Jó, quer que eu fale a verdade? Nenhum homem inocente jamais sofreu assim. Deus pune os ímpios. Talvez você tenha feito algo errado. Jó, altivo, disse: você retorce minha dor em prova. Eu conheço o meu coração. Deus também o conhece, mesmo que ele me esmague sem motivo. Bildade falou: até quando vai dizer tais coisas? Os seus filhos pecaram. Deus é justo. Se você fosse realmente bom, ele o ajudaria. E assim começou o debate. Jó segurando-se a sua inocência e acusando Deus de injustiça. Seus amigos certos de sua culpa, agindo como juízes. Mas em algum lugar além das nuvens de tempestade, Deus ouvia. Depois de todo o silêncio, depois dos clamores de Jó, depois dos longos discursos de seus amigos, o Todo-Poderoso falou. Do meio da tormenta, o Senhor respondeu a Jó:
Quem é este que fala sem conhecimento? Levanta-te como homem. Eu te interrogarei e tu me responderás. A voz de Deus trovejou com força, mas cada palavra estava cheia de propósito. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem traçou as suas medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Alguma vez já ordenou para que o sol nascesse? Por acaso você consegue guiar as estrelas? Qual o seu caminho no céu? Ou então, é você que ordena ao trovão e ele obedece? É você quem dá a força ao cavalo? Ou a presa para o leão? Ou provê a comida para os filhotes de corvo? Deus pintou um quadro do seu poder sobre os céus, os mares, as tempestades e toda criatura vivente. Do boi selvagem à águia, das montanhas aos oceanos profundos, do behemote não domesticado ao temível Leviatã, criaturas que nenhum homem poderia dominar. Deus continuou: poderás prender o Leviatã com anzol, poderás passar um cabo pelo seu nariz e constituirás para ele um arpão? Quem então pode enfrentar-me? Quando Deus acabou de falar, Jó ficou em silêncio. Sentiu-se muito pequeno e humilhado. Então disse: nada sou, que direi a ti? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não direi mais nada. Escutei-te com os ouvidos, agora meus olhos te veem. Por isso me desfaço e me arrependo no pó e na cinza. Jó percebeu que havia tentado compreender o plano de Deus, mas que a sabedoria divina é infinitamente maior que a humana. Então, Jó falou de novo com novo respeito e confiança. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me disseste: quem é este que encobre os teus propósitos sem saber o que diz? Pois eu sou esse homem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro o que disse e me arrependo no pó e na cinza. Então o Senhor disse a Elifaz, o temanita: tu e os teus 2 amigos não falastes o que é reto a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora oferecei oferta queimada por vós, e meu servo Jó orará por vós. Eles fizeram como o Senhor ordenara. E quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor se agradou de Jó. Deus restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro do que tinha antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deu-lhe ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó viveu mais 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E no fim, partiu em paz, já idoso, pleno de vida e saciado de dias. A história de Jó nos lembra algo muito importante. Assim como Satanás acusou Jó perante Deus, ele ainda hoje nos acusa. Ele disse: Jó só te serve porque o abençoaste. Ele distorceu a fé de Jó, reduzindo-a a uma troca de interesses, alegando que a bondade de Deus era apenas uma recompensa. Isso é o que o acusador faz. Distorce a verdade, planta dúvida, sussurra: você não merece Deus, você já pecou, pode muito bem continuar. Ou sussurra: você deve ter feito algo errado. Mas Jesus veio como o contrário. Ele não é o acusador, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz: se alguém peca, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por Jesus temos um Salvador, não um acusador. Na cruz, Jesus calou toda mentira. Quando Satanás aponta para a tua dor e diz: Deus te abandonou, Jesus mostra as suas feridas e diz: você está perdoado, você é meu. Ser fiel a Deus não significa que a vida será sempre fácil. Nós enfrentaremos dor, provações e momentos que não entendemos.
Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A sua sabedoria é mais profunda do que podemos ver. Às vezes, não saberemos por que as coisas acontecem como acontecem. E tudo bem. Quando sofremos, é justo chorar, fazer perguntas, nos sentir confusos e até com raiva. Mas mesmo nesses momentos, somos chamados a confiar, a crer que Deus é bom mesmo quando a vida parece injusta. Deus às vezes vai permitir o sofrimento para nos moldar, para nos fortalecer, para crescer a nossa fé em maneiras que nunca imaginaríamos. E no seu tempo perfeito, Deus irá restaurar o que perdemos. Ele trará novas esperanças, novas felicidades e uma nova vida. Que a história de Jó sempre o faça lembrar que você nunca está sozinho. E o amor de Deus é maior que toda a dor que você enfrentar.